Você já sentiu que, quanto mais busca a Deus, mais o inferno tenta te parar? No vídeo de hoje, vamos mergulhar na impressionante história do rei Asa. Ele começou jovem, destemido, destruiu altares pagãos e viu o Senhor derrotar um exército de 1 milhão de homens. Mas o grande alerta dessa mensagem está no final da sua vida: o perigo do orgulho e de uma fé que enferruja com o tempo. Descubra o segredo para ter um coração perfeito diante de Deus, do início ao fim da sua jornada. Prepare-se para uma renovação espiritual profunda. Assista, deixe seu like e inscreva-se para não perder nenhuma promessa. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Deus vai guerrear por você. Abra a Bíblia Sagrada no segundo livro de Crônicas, capítulo 14, versículo 2. E assim que você achar, olha ao teu lado para ver se tem alguém sem a palavra de Deus e se aproxime da pessoa, mesmo não a conhecendo, para que ela possa compartilhar também dessa leitura. Acharam? Está escrito o seguinte: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Amém? Vou ler outra vez. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Agora, eu leio e gostaria que cada pessoa que está aqui na sede nacional repetisse em seguida. Vamos lá. E Asa, mais alto. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Amém? Você crê nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas possível para esta palavra. Mas tem que ser a melhor. Enquanto você aplaude, abra a tua boca, diga glória a Deus. Você que está acompanhando pela rádio, glorifique a Deus conosco agora. Vamos levantar um grande louvor até o céu. Isso, diga glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o teu povo está te glorificando. Não apenas o povo que está aqui na sede nacional, mas por todo o país, em toda parte, pessoas estão dando glórias ao teu nome. Então recebe este louvor e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai bendito, vem falar com cada vida agora, vem falar com cada pessoa aqui na igreja e com quem está ouvindo pela rádio. Vem com teu espírito e tome a boca do pregador, fale com cada vida e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Glória a Deus, poder se sentar. Quando Asa, o jovem bisneto do rei Salomão, começou a reinar, ele encontrou Judá completamente entregue à idolatria. Eu não sei se você sabe, mas na época em que Asa assumiu, o reino estava dividido em duas partes. O reino do norte, que se chamava Israel, e o reino do sul, que era tratado de Judá, e que tinha ficado somente com Jerusalém e a tribo de Judá. Ainda que uma parte de Benjamim estivesse servindo ao Senhor ali também. Mas o reino estava dividido. E essa divisão provocou um colapso espiritual para todos os judeus, fossem eles israelitas ou judeus. Quando o jovem rei Asa assumiu, ele ficou decepcionado de ver o estado deplorável a que o povo do Senhor, o povo que tinha recebido a revelação da verdade diretamente de Deus, através de Moisés no Monte Sinai, aquele povo escolhido, aquele povo especial, que tinha uma aliança com Deus, um pacto com Deus,
estava agora totalmente entregue à idolatria, à superstição e também a costumes que naquela época chocavam, como chocam até hoje também, mas que estavam sendo aceitos. E o rei Asa, o jovem rei Asa, ele não se conformou com aquele quadro. Quero que você veja comigo, a partir do momento em que Israel e Judá começaram a deteriorar espiritualmente, e qual era a situação espiritual nos dias do jovem rei Asa. Vamos ver no primeiro livro de Reis, no capítulo 11, versículo 4. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Como o coração de Davi, seu pai. O que a gente vê em primeiro lugar? Que um coração perfeito para Deus é um coração que não divide a adoração. Nós sabemos que Davi não era um homem perfeito, mas aos olhos de Deus ele era. Porque Davi não dividia a adoração do seu coração, coisa que Salomão não observou. Por isso que a palavra está dizendo que o coração de Salomão não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Continuando a leitura, versículo 5. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Então Salomão, ele fazia o que era torto e o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque ele estava praticando uma adoração diversificada. Salomão não apenas adorava agora outros deuses, como até estava edificando altares para divindades pagãs. E pelo menos duas dessas divindades aqui, que Salomão introduz em Israel, o reino ainda não estava dividido com Salomão, e ele passa isso para o povo adorar também essas divindades. Pelo menos duas dessas divindades exigiam no culto o sacrifício de crianças. Então tudo aquilo que começou a ser praticado no tempo de Salomão, depois vai passar para as próximas gerações, e quando o jovem rei Asa assume, é a coisa mais comum do mundo as pessoas adorarem essas divindades. Inclusive a mãe de Asa tinha uma divindade particular que ela adorava. Quer dizer que o exemplo dentro da própria casa do jovem rei Asa era um exemplo complicado, porque a mãe dele tinha uma divindade especial. Vamos aqui no capítulo 15, no primeiro livro de Reis mesmo, capítulo 15, no versículo 9. Olha só. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. Está vendo? Já são dois reinos, não é? Asa está reinando em Judá, que é o reino do sul, e Jeroboão está reinando no reino do norte, que é Israel. Versículo 10. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Absalão foi aquele filho que quis matar o próprio pai, e que morreu com os cabelos enroscados nos galhos de uma árvore, e foi morto a flechada. Essa Maaca, a mãe de Asa, era filha de Absalão. E Maaca quer dizer opressão. Quer dizer que o jovem Asa cresceu
com uma mãe chamada Maaca, cujo nome quer dizer opressão. Então ele cresceu num lar oprimido. Olha só, olha o moço que está sendo preparado para ser rei de Judá e qual é a formação espiritual que ele tem dentro de casa, porque desde o seu bisavô Salomão, passando pelo seu avô Roboão, passando pelo seu pai e pela sua mãe, ele está vendo maus exemplos dentro de casa, uma adoração que não é fiel a Deus. Vamos continuar lendo aqui também. Versículo 11 agora. Estou no primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículo 11. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Ele é tetraneto de Davi. Mas ele está seguindo o exemplo de Davi, e não o exemplo de Salomão, seu bisavô. E nem o exemplo do seu avô, e nem o exemplo do seu pai, e nem o exemplo da sua mãe. Ele está seguindo o exemplo de Davi. Por isso que ele, como rei Davi, faz o que é reto aos olhos do Senhor. Ele vai promover uma restauração espiritual, apesar de todo o exemplo ruim que já está vindo às gerações na sua família. E olha a situação, além da grande idolatria que estava imperando, Asa também viu que os moços da sua idade estavam corrompidos, pervertidos. Veja o versículo 12. Porque Asa tirou da terra os rapazes escandalosos. Então, os rapazes escandalosos em Judá, dá até para a gente ver que esse negócio é muito antigo, né? O que a gente entende por um rapaz escandaloso? Ui! E o jovem Asa falou, mas essa minha geração está perdida mesmo. Olha só os jovens como é que estão. Não é? A situação que, inclusive nos dias de hoje, a sociedade trata como normal e exige que haja um respeito. É lógico, todo ser humano tem que ser respeitado. Não é natural isso. E nem é aprovado pela palavra. E também não é bom e nem reto. Não adianta. A sociedade pode aceitar, pode concordar, mas não é algo natural. Não é algo que o próprio Deus aceite, que o próprio Deus tolere, ainda que tanto no clero como em muitos ministérios isso esteja se tornando uma coisa comum. Nos Estados Unidos, uma grande parte, aliás, a cúpula da igreja presbiteriana americana está completamente sodomizada. Eu estava conversando com um presbiteriano que disse que os Estados Unidos mandava para o Brasil coisa de 5 milhões de dólares por ano para a igreja. E como lá começou a ter casamentos entre rapazes escandalosos, os presbiterianos do Brasil criticaram muito a atitude da matriz americana. E vieram os presbíteros da América para participar de uma reunião de cúpula com a igreja presbiteriana. E esse meu irmão presbiteriano, ele falou, pastor João Ribe, olha, a liderança do Brasil dizia, não podemos perder essa verba que os Estados Unidos manda. Precisamos desses milhões de dólares no Brasil, é um dinheiro importante que a América manda. Mas quando vieram os representantes aqui no Brasil, não deu para a gente aceitar o dinheiro. Ah, por quê? Ah, pastor, vieram tudo com sobrancelha tirada, olho pintado e completamente afeminados, desmunhecando e explicando. O Brasil preferiu abrir mão dos milhões de dólares da América e disse, não tem condição. Não tem condição. Por isso que eu falei que, ainda que essa prática esteja cada vez mais sendo aceita pela própria sociedade em todo o mundo, é algo que a palavra de Deus abomina. E a gente vê aqui o jovem rei Asa, encontrando em Israel os rapazes escandalosos, e ele falou, não, tem que tirar da terra esses rapazes. Como ele tirou, eu não sei. Eu sei que ele não deixou o pessoal desfilando em Jerusalém. Isso eu tenho certeza. Ele não deixou. Muito bem.
porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. O jovem rei Asa começou a tirar todos os ídolos, desde Salomão até o seu avô, o seu pai, a sua mãe. Ele começou a tirar tudo isso e ele percebeu que os rapazes escandalosos estavam ligados a essas religiões. É como você vê, por exemplo, desculpe, não estou fazendo nenhum comentário para querer ferir qualquer religião ou atacar qualquer pessoa, mas você pode ver a grande quantidade de médiuns gays e de pais de santos homossexuais e que fazem previsões no final do ano e você vê que são rapazes escandalosos. Uma coisa parece ligada à outra. E o jovem rei Asa falou, poxa, isso não está certo. É a causa da decadência moral das pessoas e também da decadência espiritual. E ele começou a tirar os ídolos que tinha ali. E veja só, versículo 13. E até a Maaca, que é a sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. A reforma espiritual que o jovem rei Asa está promovendo em Judá está indo contra a fé da sua própria família. Porque a mãe de Asa tinha feito um ídolo, que a palavra diz que era horrível, e que era de uma deusa pagã. Essa deusa era a padroeira das esposas. E o rei Asa falou, mãe, a senhora vai desculpar, mas isso não é de Deus não. E ele pegou tudo, indo contra a própria mãe e contra a tradição religiosa da família, sabendo que aquilo não era de Deus, nem agradava o Senhor, ele queimou o ídolo e jogou as cinzas no rio. Providência inteligente, melhor do que quebrar e jogar no rio. Aí vai que muitos anos depois alguém puxa a rede e vem a estátua quebrada, não é? Ele queimou e jogou as cinzas no ribeiro de Cedron. Então ele começou a promover essa reforma espiritual. E é isso que a palavra de Deus está dizendo, que ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Como é que o jovem, como é que um ser humano, um moço, uma moça, pode ter a sua vida abençoada? Nós vamos ver daqui para frente que o jovem rei Asa vai ter um reino em paz, tranquilo e próspero, e vai ser muito abençoado, apesar da juventude e inexperiência, porque ele começou a fazer aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor. A Bíblia confirma isso. Veja comigo no Salmo de número 119. Os que são jovens e querem ter uma vida abençoada, veja o Salmo de número 119, versículo 9. Olha o que está escrito. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. O jovem, ele faz um bom caminho, aquilo que é bom e reto, observando a palavra de Deus e não a palavra do amigo, da amiga, do colega, da turminha e da galera. Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha só, o jovem rei Asa, onde ele está se apoiando para ter uma vida abençoada? Na palavra de Deus, guardando a palavra do Senhor e observando a palavra conforme a vontade do Senhor. E Asa, fazendo o que é bom e reto aos olhos do Senhor, ele começou a agradar a Deus. Vamos voltar para o segundo livro de Crônicas, no capítulo 14, versículo 2, que foi a nossa leitura do início. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Asa está preocupado se a sua mãe vai gostar ou não. Se os seus parentes ou o povo de Israel ou os rapazes escandalosos vão gostar ou não do que ele está fazendo. Se vão achar legal ou não. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em ser bem visto aos olhos do Senhor. Por isso que ele faz o que é bom e reto aos olhos do Senhor.
O moço, a moça que fica preocupada com a opinião vizinha, o que os outros vão pensar, o que os meus amigos vão pensar, o que eles vão achar, o que a minha família vai dizer, está fadado ao fracasso e à ruína. Asa, ele não quer agradar as pessoas, ele quer agradar a Deus. Por isso ele faz o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Versículo 3, acompanhe comigo. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Nos bosques onde eram feitos sacrifícios na mata, onde divindades eram adoradas ali no meio da mata, ele foi lá e destruiu tudo. As imagens, os ídolos, as estátuas que o povo estava adorando de falsos deuses, ele quebrou. Imagine você a atitude revolucionária que o jovem Reaza está tomando. Porque ele entendeu que a ruína do povo vinha dali. E ele não queria que o povo continuasse sendo amaldiçoado. Às vezes você vê na sua própria casa isso acontecendo. Familiares que estão ali com várias estátuas dentro de casa, pessoas que estão sacrificando na mata, pessoas que estão fazendo oferendas na praia, nos rios, pessoas que estão praticando feitiçaria, magia, ocultismo, adorando falsos deuses, servindo a divindades e entidades. Como é que a vida desse povo caminha? De mal a pior. E o Reaza, ele quer que o seu reino, o reino de Judá, comece a ser abençoado. Então ele tirou tudo aquilo que não agradava a Deus. Ele entrou em ação. Ele não apenas sabia o que era certo, mas ele está fazendo o que é certo. Continuando a leitura. E o Reaza mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Então, ele começa a ensinar o povo de Judá. Vocês têm que buscar o Senhor. Não adianta vocês ficarem servindo esses falsos deuses, essas estátuas, essas divindades. Vocês têm que buscar ao Senhor. Porque não adianta só você tirar o ídolo, ou a perturbação, ou o demônio, e a pessoa não está ali servindo a Deus, não está buscando a Deus. Se a pessoa deixa, por exemplo, o candomblé, a magia negra, o ocultismo, o espiritismo, se a pessoa para de receber uma entidade, mas ela não busca a Deus, Jesus disse que os espíritos retornam, e quando eles conseguem tomar o controle novamente da situação, o estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. Parecia que o jovem Reaza já entendia isso, porque ele diz, olha, nós estamos tirando essas coisas, mas vocês têm que buscar o verdadeiro Deus, buscar o Senhor, o verdadeiro Deus, e observar a sua palavra. Aí depois que ele começa a fazer essa restauração, ele parte para as cidades vizinhas, para que aquela revolução espiritual, aquela restauração espiritual, alcançasse também pessoas de longe agora. Versículo 5. Também Asa tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Repare que o povo estava adorando inclusive o sol. Todo mundo sabe que o sol não é uma divindade. Você sabe disso hoje. Asa sabia que o sol não era nenhuma divindade, mas tinha gente que acreditava que o sol era um deus. Tinha gente que reverenciava o sol como se fosse um deus. E faziam inclusive imagens representando o sol e adoravam aquela imagem. O jovem rei Asa, inclusive, foi ali e retirou os altares e as imagens do sol. E o reino esteve quieto diante dele. Quando ele promoveu essa restauração em Judá, houve tranquilidade para trabalhar. E aí, como ele foi fiel a Deus, Deus começou a abençoar o seu reino. Leia comigo o versículo 6. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos,
porquanto o Senhor lhe dera repouso. Ele está sentindo paz. Não há guerra contra ele. Ninguém se lança contra ele. Parece que Deus colocou um escudo e uma proteção à sua volta. Ele está conseguindo governar com tranquilidade. Deus lhe deu repouso. Mas Deus, quando dá repouso para uma pessoa, não é para a pessoa deitar na rede e esquecer a vida. É repouso, tranquilidade para trabalhar. Acompanhe comigo o versículo 7. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. O jovem rei Asa entende que aquela proteção que Deus está lhe dando não é para ele cruzar os braços. É hora dele consolidar as conquistas, dele buscar mais segurança, porque Deus está protegendo. Então agora, além de quietude, ele está tendo condições de promover segurança. E tudo que ele está fazendo por buscar a Deus, ele está prosperando agora. Edificaram, pois, e prosperaram. Muito bem. O jovem Asa está conseguindo progredir, está conseguindo restaurar, primeiro, Jerusalém, sua própria família, os vizinhos, as cidades distantes. E ele, vendo que Deus está lhe dando repouso, ele aproveita para promover a segurança, para ampliar as conquistas. O repouso não é para descansar, e sim para trabalhar. E ele promove aquela revolução espiritual e começa a crescer em tudo que ele faz, tendo segurança e tendo paz. Mas é lógico que o diabo não está satisfeito. Ninguém pode mexer numas feridas dessas. Ninguém pode mexer com os ninhos de serpentes e não provocar uma retaliação. Toda vez que você começa a ser fiel a Deus, toda vez que você começa a observar a palavra do Senhor e fazer o que é bom e reto diante dos seus olhos, é lógico que você está mexendo com as castas de demônios. É lógico que você está cutucando o inferno. E o que o jovem rei Asa fez foi isso. Ele mexeu em ninho de serpentes e escorpiões. Ele tem repouso, ele tem prosperidade, ele tem segurança, mas o inferno não está satisfeito. E olha só, lá na Etiópia, o diabo cutuca o rei da Etiópia para que ele levante um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e vá fazer guerra contra Asa. Imagine você um exército de 1 milhão de homens. Esquece os 300 carros. Seriam como se fossem 300 tanques. Os 300 carros é para mostrar que havia ainda um outro poder bélico além dos soldados. Mas por si só, 1 milhão de soldados armados vindo da Etiópia para guerrear contra Judá, que Judá é só Jerusalém, e cidades pobres em volta. Imagine um exército de 1 milhão vindo contra o jovem rei Asa. Ele também preparou o seu próprio exército, mas o exército dele, juntando com o pessoal do Benjamim, é um exército que dá metade do inimigo. Olha só, veja comigo o versículo 9. E Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Circule o nome desse Zera, ou Zerá, como alguns falam. Circule o nome de Zera, esse etíope, que está liderando o exército de 1 milhão contra o jovem rei Asa. E ao lado desse nome Zera, escreva o que ele significa: nascer do sol. E aí você começa a entender que não é por acaso que um etíope chamado Zera sai de lá do seu país para fazer guerra contra um reino distante e pequeno chamado Judá. Que tudo bem, está em paz, está consolidado, está prosperando, mas é um reino pequeno.
Como é que eles saem da Etiópia levando 1 milhão de guerreiros? Você imagine, não é brincadeira, caminhar pelo deserto com 1 milhão de guerreiros. Precisa de muita provisão, de muitas armas. Precisa de uma estrutura, de uma logística para mover um exército gigantesco como esse, para fazer guerra contra o pequeno reino de Judá, que é o reino do sul em Israel. É o reino de uma tribo só, as outras tribos estão com Jeroboão. Imagine, por que está saindo tudo isso da Etiópia e ainda o comandante chama Zera, que quer dizer nascer do sol. Para ficar bem claro que aquilo era uma batalha espiritual. O que foi que o rei Asa fez por último nas cidades? Ele removeu as imagens do sol. E agora vem um etíope cujo nome é Nascer do Sol. Esse etíope, Nascer do Sol, Zera, ele está querendo destruir a pessoa que convenceu aqueles ignorantes habitantes de Judá que o sol não era uma divindade. E o diabo está muito furioso, porque o diabo está pensando assim: olha, ele falar que Baal não é Deus, tudo bem. Qualquer pessoa pega aquela imagem, quebra e vê que é pedra. Ele falar que Astarote não é deusa, é verdade, a pessoa pega a imagem de Astarote e quebra e vê que é só cinza, pedra. Agora, ele falar que o sol não é Deus, aí é complicado, porque ninguém pode pegar o sol e quebrá-lo. O sol está lá todos os dias. Eu fiz as pessoas acreditarem que o sol é Deus. E ele aqui na terra convence as pessoas que o sol não é Deus coisa nenhuma. Então eu tenho que destruir esse homem. Por isso que ele pega o etíope chamado Nascer do Sol, levanta 1 milhão de guerreiros que atravessa o deserto para ir fazer guerra contra o pequeno reino de Judá. E Asa, que tinha se fortificado, tinha um exército que era metade do outro. A proporção ali era 2 contra 1. Veja comigo o versículo 8. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança. Pavê é uma estrutura de madeira para proteger. Traziam pavês e lança. E 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos eram varões valentes. Agora, somos 2. O exército de Judá, mais o de Benjamim, e você vai ter 580.000. Só que o etíope, o Nascer do Sol, está vindo com 1 milhão. É 2 contra 1, amados. Hoje você tem uma metralhadora que um só soldado pode enfrentar 100, 200 se estiver bem entrincheirado. Mas naquela época a luta era praticamente corpo a corpo, homem contra homem. Imagine, 1 contra 2. O diabo falou: vou acabar com ele. Reuni 1 milhão de homens, vou acabar com o jovem Asa. O que esse camarada está fazendo me incomoda. O que esse cara está fazendo é perigoso. Porque se esse povo for liberto, onde que eu vou parar com o reino das trevas? Eu tenho que destruir o Asa. O jovem Asa tem que morrer, mas eu vou contra ele com 1 milhão de guerreiros. E quando o jovem rei Asa foi avisado que aquele exército que parecia feito de gafanhotos estava se movendo pelo deserto para atacá-lo e destruí-lo, o jovem rei Asa olhou para o seu exército e falou: não temos chance. Mas não é porque eles estão vindo com muito que eles também vão ganhar. Essa luta não pode ser enfrentada por armas. Porque se for homem contra homem, nós vamos perder. O rei Asa pensou: eu estou fazendo tudo isso por causa de Deus, para que o povo adore o verdadeiro Deus, para que o povo guarde a verdadeira palavra de Deus. E eu não posso ser destruído por causa disso. Eu não posso levar a pior.
Então o jovem rei Asa foi clamar a Deus, foi orar ao Senhor. E eu quero que você veja comigo a oração que ele faz antes de entrar no combate. Já ali na proporção de 2 contra 1. Quando os 2 exércitos estão se encontrando no vale de Zefatá, ele vai e clama ao Senhor. E olha a oração que ele faz. Estou lendo o versículo 11. E disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O que foi que Asa disse na sua oração? Meu Deus, não é contra nós que eles estão vindo, não. Eles pensam que são muitos e nós achamos que somos poucos, mas para o Senhor tanto faz livrar o poderoso como aquele que não tem muita força. Não é contra nós que eles estão vindo, é contra o Senhor. Oh Deus, não deixa o homem prevalecer contra ti. Socorre-nos agora, Deus. Envia o teu socorro, porque em ti confiamos. Uma oração feita no campo de batalha. Uma oração feita na hora do sufoco. Uma oração para quem sabe que a guerra é espiritual. Você pode fazer como o pai, o avô e o bisavô do rei Asa. Mas todos eles terminaram mal. Você pode confiar em você mesmo e até confiar na sua própria religião. Você pode se intimidar, se acovardar e ficar na sua. Não tenho nada com isso. A religião do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, do meu vizinho, da minha vizinha, dos meus parentes, é problema deles. Eu tenho a minha própria fé e eu guardo ela aqui secretamente no meu coração. Ninguém tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Camarada quer ser escandaloso que seja. Cada um seja como é, como quer, é problema de cada um. Você pode ficar só na sua. Você pode guardar só a sua fé. E você não vai influenciar nada no mundo. Você pode ficar na sua e secretamente levar a tua vidinha, sem nenhuma transformação à tua volta. Mas você pode decidir olhar para este mundo conturbado, para este mundo arruinado. Olhar para os teus parentes que estão destruídos. Olhar para o teu vizinho que está na idolatria, na abominação. Olhar para o povo brasileiro que está sofrendo por causa da seca, da fome, do desemprego, das dificuldades, das lutas. E você pode olhar para o teu próximo e ver ele morrendo, perecendo porque está no erro. E você pode olhar profundamente nos olhos daquela pessoa que está destruída e dizer: sabe por que a tua vida está assim? Porque você está servindo uma falsa divindade, um falso Deus. Mas eu estou aqui para te falar do único e verdadeiro Senhor, de Jesus Cristo, nosso Rei, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Eu estou aqui para te falar do único que salva, do único que livra, do único que liberta, do único que cura, do único que transforma. E aí você interfere no teu meio e marca a tua passagem na terra. Você pode viver e cuidar só do teu problema e da tua vida particular e não se meter na vida de ninguém. Mas não se trata de se meter na vida de alguém, porque enquanto você se cala, o diabo está falando. Enquanto você diz: não vou me meter, não vou falar nada, o diabo está fazendo a cabeça da pessoa. Pode acreditar nisso. O diabo não sossega, dia e noite ele está pregando, dia e noite ele está doutrinando. O diabo trabalha direto e tem sempre alguém dando ouvidos para Satanás, porque é mais fácil acreditar na mentira do que acreditar na verdade. Só que existe a teu favor uma prova contundente. Porque todos os que acreditam na mentira estão indo de mal a pior. Mas você que acredita na verdade, a tua vida está sendo uma bênção. Tudo que você faz está dando certo. Deus está te prosperando. Deus está te ajudando. A tua vida é diferente das dos demais.
Você tem a teu favor esta prova contundente de que você é diferente. Pastor João Ribe, mas o diabo fica com muita raiva. Poxa, se fica. Se você pudesse ver a reunião que o inferno está fazendo exatamente agora, o diabo está matutando com seus demônios como calar você, como te intimidar, como fazer você se acovardar. O diabo está estudando um jeito de te colocar medo, te constranger, para que você se cale e fique na sua, para que você não fique espalhando a tua fé. Se você pudesse ver essa reunião no inferno, ela está acontecendo agora. E sabe por que o diabo está preocupado? Porque o diabo sabe que você é um perigo para o reino das trevas. O diabo sabe que você é perigoso. Se você começar a abrir a tua boca e falar de Jesus, você vai mudar as pessoas à tua volta. As pessoas vão conhecer a verdade e vão largar a idolatria, vão abandonar a mentira. O diabo sabe que é muito perigoso. Agora, não tenha medo. Não se amedronte, nem se acovarde. Porque, ainda que o inferno esteja reunido para te destruir, eu te digo, sobre a tua vida está a mão do Todo-Poderoso. Você está escondido na palma da mão de Deus e ninguém poderá te tocar. E ai, se alguém tentar. Se o diabo pudesse nos destruir, amados, você acha que ele já não tinha feito isso? Se o diabo tivesse condição de cortar a tua garganta, arrancar a tua língua, colocar você numa sepultura, você acha que você estaria aí agora? O diabo, em nenhum momento, deixou de criar estratégias contra a tua vida e te atacar. Ele nunca cessou. E o diabo vem como esse exército aqui, de Zera, com 1 milhão de demônios contra a tua vida. Mas a tua oração e a minha oração é essa: Senhor, nada para ti é ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta grande multidão. O diabo, ele vai vir contra você, trazendo todos os demônios do inferno. Mas por um caminho virão contra ti, e por 7 caminhos fugirão de ti, porque contigo está o braço do nosso Deus, contigo está a mão do Todo-Poderoso. Se o diabo pudesse acabar conosco, ele já teria acabado. Se o diabo pudesse nos destruir, ele já teria destruído. Mas ele não pode. Acredite nisso. Assim como esse numeroso exército não pode fazer nada contra o jovem rei Asa. Veja o versículo 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Asa quer dizer aquele que sara a contusão. O reino está contundido. O povo está ferido. Há uma chaga mortal, uma chaga espiritual que leva à condenação eterna. Asa está ali para sarar essa contusão. E ele está governando Judá. E os etíopes caem diante de Asa e diante de Judá. Circule Judá, porque Judá quer dizer louvor. Em outras palavras, Deus feriu o exército de 1 milhão de etíopes diante de Asa, aquele que sara a contusão, e diante de Judá, o louvor. Aquele que sara a contusão para nós é Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque pelas suas feridas nós fomos sarados. Agora, se você abrir a tua boca e louvar o Senhor e dar glória a Deus, o diabo vai cair diante de Judá, isto é, vai cair diante do louvor. Abra a tua boca e dê glória a Deus. Quando você louva ao Senhor, quando você glorifica o Senhor, o teu inimigo cai diante de ti.
Deus te dá esta vitória. Esta vitória é tua. Porque não é contra você essa luta. Se fosse contra nós, coitadinho de nós. Por isso que eu sou atrevido desse jeito. Pastor João Henrique, você não tem medo? Eu não, eu me divirto. Eu acho tão engraçado cutucar o diabo. E ele fica com ódio querendo me matar. E ele não consegue. Eu acho tão divertido isso. Eu fico parecendo aquele filhinho pirracento que está junto do pai provocando o menino mais forte da rua. Fazendo careta. Olha, diabo, olha o que eu falei de você. Vem me bater, vem. Eu me divirto com isso. É muito engraçado. Satanás está furioso. Mas pastor, você não tem medo mesmo? Que nada, quanto mais eu provoco o diabo, mais ele apanha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tome bolacha, demônio. É surra direto. O capeta vive caído por terra. Furioso, mas derrotado. Caiu diante de nós. O jovem rei Asa, quando viu 1 milhão fugindo diante dele, ele falou, vamos atrás. E olha o que vai acontecer aqui. Ele vai derrotar todos os etíopes, e depois de feri-los, ele ainda vai enriquecer mais ainda. Vamos ler, versículo 13. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes, que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado e levaram as ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Há muita gente presa nessas cidades aí. Pode correr atrás delas, porque Deus a entregou nas tuas mãos. A bênção já é tua em nome de Jesus. Se você pensa que o inimigo vai prevalecer, não vai. Se você pensa que ele vai apenas fugir, não é só isso não. Deus está preparando bênçãos poderosas para a tua vida. Coisas tremendas que você nem imagina. Na tua fidelidade a Deus, o Senhor vai te aumentar para que você cresça espiritual e materialmente. No capítulo 15 nós vamos ver a aliança do povo em servir somente a Deus e acabar definitivamente com toda idolatria. Vamos apenas ler o capítulo 15. Eu quero que você aprenda. Quero que você estude a palavra comigo. Vamos ler o segundo livro de Crônicas, capítulo 15. Só vou ler, sem comentários. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Coisa tremenda, estou me controlando para não comentar, eu prometi que eu ia ler só, mas você está entendendo.
E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, desde o menor até o maior e desde o homem até a mulher. Aqui eu quero fazer um comentário. Porque, olha só, bênçãos em buscar ao Senhor, compromisso de buscar a Deus, se esforçar para buscar o Senhor. Não é de graça não, as bênçãos vêm, mas tem que ter esforço. Mas veja o decreto que eles fizeram. Qualquer pessoa que não buscasse ao Senhor, fosse grande ou pequeno, fosse velho ou fosse jovem, quem não buscasse ao Senhor, que morresse. Aí você pensa, que crueldade. Mas espiritualmente falando, é isso mesmo que acontece. Ou você busca ao Senhor e tem vida, ou você não busca o Senhor e você vai morrer. E o que é pior do que uma morte física, porque a morte física só destrói esse corpo, mas a morte não consegue destruir a alma. E uma alma indestrutível que vai para um lugar de tormento, isso é morte eterna. Porque não buscou o Senhor. É cruel? É. Mas a pessoa está tendo a opção de buscar ao Senhor. Aqui eles foram radicais. Quem não buscar ao Senhor, que morra. Mas acontece que espiritualmente é isso que acontece. O Evangelho no tempo da graça diz: quem tem Jesus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a verdade é essa mesmo. Quem não busca a Deus, morre. Só que eles estão fazendo o compromisso de buscar ao Senhor. Versículo 14. E juraram ao Senhor em alta voz com júbilo e com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam. Veja que não é uma busca em vão. Jesus disse, qualquer que busca, acha. Quando busca de todo o coração. E eles com toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azerá, que fala Azerá, um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. As pessoas costumavam orar nos lugares altos, não tinha mais imagens nem ídolos, mas ele não aboliu aquele costume que as pessoas tinham de orar nos montes, nos lugares altos. Mas o coração dele foi perfeito todos os seus dias. Perfeito em que sentido? De não dividir o seu coração e a sua adoração a Deus com qualquer outra divindade. Isso é a perfeição de coração. Versículo 18. E trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus. Para a casa de Deus. Prata e ouro e utensílios. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Agora ele está amadurecendo. 35 anos reinando em paz, segurança, prosperando, sendo abençoado. Mas é incrível que muitas pessoas, com o passar do tempo na sua vida espiritual, a pessoa acaba se esquecendo de observar alguns princípios fundamentais. O rei Asa, depois de 35 anos de reinado, de prosperidade, de vitória e de paz, ele vai passar por uma prova que vai ser um ataque do rei de Israel. E ele vai justamente pedir socorro para o rei da Síria. E consegue vencer aquela batalha por causa da aliança com o rei da Síria. Mas aquilo não agradou a Deus. Porque se ele tinha tido uma vitória contra um exército de 1 milhão de etíopes com a mão de Deus, como que agora, sendo atacado pelo reino do norte, pelo reino de Israel, como que agora o rei de Judá
se apavora, se esquece de Deus e vai fazer aliança com o rei da Síria. Aquilo não agradou a Deus, foi falta de fé. E quando ele volta daquela vitória, o profeta vai e fala com ele. Assim diz o Senhor, eu não te dei uma vitória contra 1 milhão? Por que você foi buscar socorro do homem, ao invés de buscar o meu socorro, diz o Senhor? E o rei Asa ficou furioso com o que o profeta estava falando com ele, mandou colocar aquele profeta num calabouço. Ele não aceitou a repreensão, porque ele já estava comido pelo orgulho espiritual. Você vê? É um problema quando a pessoa começa a envelhecer na sua vida espiritual. Ela começa a ficar prepotente. Ela começa a se tornar autossuficiente. Quanto mais o tempo passa na nossa vida cristã, a gente se acostuma com tantas vitórias, com tantas bênçãos, com tantos milagres, com tantos livramentos, que quando a gente chega numa maturidade espiritual, a gente acaba se esquecendo de alguns princípios importantes. Quando ele era jovem e inexperiente, ele foi se apegar com Deus e teve grandes vitórias e foi uma bênção. Mas aí, por causa das sucessivas bênçãos, ele agora, diante de um problema, resolve buscar ajuda do homem, socorro humano. E ainda quando é repreendido, ele se exalta e manda castigar o profeta, como se o profeta tivesse culpa. O pregador não tem culpa do que fala. Mas o rei Asa, agora amadurecido, levou a mal. E outra coisa ainda, ele vai pegar uma doença nos pés, e ele, ao invés de buscar a cura com Deus, ele vai buscar a cura com os médicos e vai morrer. É irônico, não? Segundo o livro de Crônicas, quero ler capítulo 16, a partir do versículo 7, para você entender como é um perigo a pessoa se tornar uma crente velha. Eu vejo que Deus abençoa tanto os iniciantes. A pessoa vem com câncer na igreja, a gente só põe a mão na pessoa e faz uma oração, ela vem dar o testemunho que foi curada. Não é? Deus abençoa tanto os iniciantes, como aquele caso lá do homem que não queria saber de igreja nem de pastor, não queria saber da palavra de Deus, criticava a filha e a mãe, falavam de Jesus para ele, ele ficava irado. Aí o pastor Joaquim Neto até leu esse testemunho na rádio. Surge um câncer no seio dele, né, no peito do homem. É um câncer raro, geralmente dá na mama da mulher, mas raramente dá no homem. E ele foi vítima de um câncer na mama, um câncer grande na mama daquele homem. E aí a operação foi marcada, só que antes deles operarem, a mulher consegue convencer o marido, a filha consegue convencer o pai a virem aqui na sede nacional para receber uma oração. Aí chega esse homem novato que nem sabe direito quem é Jesus, chega com um câncer enorme para ser operado, 2 dias antes da operação. O camarada vem aqui, recebe uma oração de imposição de mãos, é curado na hora, não precisa mais operar. Aí está animado, não é? Está animado, porque o principiante, ele não conhece aquelas coisas profundas que uma pessoa há mais tempo conhece. Então, ele se apega muito mais na fé, nessa nova fé, nesse primeiro amor, nesse novo amor, e consegue crer com mais facilidade. Mas à medida que o tempo vai passando, as pessoas parecem que vão se tornando igual ao Asa na velhice. É um problema ficar velho, não? Tomara que você nunca envelheça na fé. O problema é envelhecer na fé. Ficar velho no corpo não é nada. O problema é envelhecer na fé. Deixar de ter aquela fé perfeita, aquela fé única em Deus, aquela fé pura em Deus, que acredita no poder do sangue de Jesus, que sabe que Ele é transformador, restaurador, perdoador, amoroso,
Quando a pessoa envelhece na fé, parece que se torna autossuficiente, ou então acha que merece. Poxa, já estou há 20 anos no Evangelho, já estou há 30 anos no caminho, eu mereço. Se tornou prepotente, já não usa mais a fé. É um problema quando isso acontece. Olha só, o Asa, que não está tão velho assim, não é? Afinal de contas, se passaram aí 35 anos do seu reinado. Que idade que ele deve ter agora? Talvez uns 55 anos? Um homem com 55 anos ainda não está velho. Bom, pelo menos eu penso isso agora. Quando eu tinha 18, eu achava que quem tinha 30 era velho. Não é? Mas um homem de 55 está forte ainda. Não é? Pode acreditar que está. Mas ele envelheceu na fé. O problema dele não é o tempo, mas a fé que enferrujou. Vamos ler comigo? Segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente. Antigamente o profeta era chamado assim. Veio a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Um problema quando começa a dar pancada e cacetada em todo mundo que está à volta. Em outras palavras, se tornou rabugento. Envelheceu na fé e se tornou rabugento. Versículo 11. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. Versículo 12. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Você viu o que aconteceu com Asa? No 39º ano do seu reinado, pegou uma doença nos pés. Vai ficar 2 anos doente dos pés. 2 anos podendo buscar a Deus. 2 anos podendo acordar daquele orgulho. 2 anos podendo se lembrar do Senhor. Mas durante 2 anos ele ficou padecendo gravemente daquela enfermidade. E nesses 2 anos ele só dizia: me traga outro médico, que esse não é bom não. Só quis saber dos médicos. Não quis buscar o Senhor. Não temos nada contra os médicos. Quem está doente, se tiver condição, busque o médico. Se não tiver condição, vem aqui que a gente ora. E se buscou os médicos e não sarou, vem aqui que você vai encontrar o médico dos médicos. Vai ficar curado. Os médicos são de Deus. Jesus Cristo falou disso. Lucas, que escreveu o Evangelho, era médico. Mas a questão não é buscar os médicos. A questão é buscar só os médicos e não buscar ao Senhor. E o Asa, 2 anos sofrendo dos pés, em nenhum dia, em nenhuma hora, ele mandou vir um homem de Deus até o seu quarto, até o seu leito,
Em nenhum momento ele foi buscar um homem de Deus, porque o último ele tinha colocado no tronco. Em nenhum momento ele se arrependeu e vai morrer por causa de uma enfermidade nos pés. Vai morrer gemendo de dor. Não sabemos que doença é essa que ele teve nos pés. Mas parece que a Bíblia está querendo mostrar que ele já não caminhava com o Senhor. Ele já não guardava os pés na casa do Senhor. A doença nos pés parece mostrar isso, que ele não está mais no caminho. É possível isso acontecer? Infelizmente, sim. A pessoa se torna prepotente, orgulhosa, rabugenta, e você precisa tomar cuidado para isso não acontecer na tua vida. Quando você perceber que você está se tornando uma pessoa difícil, fala, preciso me converter, alguma coisa está errada comigo. Estou me tornando uma pessoa muito difícil. Estou me tornando uma pessoa intolerante. Estou me tornando uma pessoa rabugenta. E isso não é bom não, tenho que mudar. Olha só. Puxa vida, Asa, você foi tão bem, rapaz. Você foi tão bem. Estraga tudo no fim, não? E não é que o bisavô dele fez a mesma coisa? Começou tão bem. Construiu o templo de Jerusalém. Viu Deus 2 vezes. E termina adorando Moloque, Camus, Astarote, fazendo templos para deuses pagãos, e se desviando no final. Tem que ter um bom começo e tem que ter um bom final também. Que coisa triste quando a pessoa ainda jovem não quer saber de Deus. Porque ela diz, eu tenho a minha religião. Eu tenho a fé dos meus pais, dos meus avós. Eu tenho a tradição religiosa da minha família. Aí a pessoa acha que está bem, não é? E desde jovem já é orgulhosa. Não quer buscar o Senhor. E não adianta nada. Não adianta nada. O teu avô, o teu pai, pode até ter sido pastor. Pode ter sido um homem de Deus. A tua mãe pode ter sido uma mulher de Deus. Isso também não quer dizer nada, não. Você pode ter nascido no Evangelho. Você pode ter nascido dentro da igreja. Mas se você não buscar ao Senhor, pessoalmente, particularmente, não adianta nada. O jovem Asa tinha todos os exemplos ruins dentro de casa. Mas ele falou, eu não vou entrar nessa da minha mãe, de ficar adorando um pedaço de pedra, se ajoelhando na frente de uma imagem, de um ídolo. Eu também não vou entrar nessa dos jovens escandalosos. Também não vou entrar nessa não, estou fora. E também não vou adorar o sol, porque aquele sol que está ali foi criado pelo meu Deus. Eu vou buscar o meu Deus. Qual foi o problema de Asa? Foi no final, mas a pessoa acaba se desviando, acaba perdendo a bênção justo no fim. Asa, você só tem mais 2 anos de vida, rapaz. Pelo menos busca a Deus para salvar a tua alma. E se você buscar a Deus, com certeza Ele vai te sarar os pés. Não é? Tem gente que está morrendo. Eu já vi gente falando assim, eu não me conformo com isso. Olha, eu fico bobo, eu fico pasmo, eu fico olhando, pensando, eu não acredito que essa pessoa pensa desse jeito. A pessoa chega na igreja, eu estou com AIDS. Se Deus me curar, eu prometo que vou batizar. Puxa vida, hein? Está morrendo de AIDS. Devia buscar a Deus para pelo menos Ele salvar a tua alma. Devia se preocupar primeiro com a alma. E se você buscar a Deus, depois você recebe a cura também. Como nós temos tanto HIV positivo que agora já foi negativado, já foi curado.
Mas a pessoa, se Deus me curar, eu me batizo. Eu não entendo isso. Ô Asa, você vai morrer daqui 2 anos, rapaz. Pelo menos busca o Senhor para se salvar. E se ele tivesse buscado ao Senhor, quem sabe, não é? Poder Deus tem. Se ele tivesse confiado no Senhor, teria sido curado dos pés, mas ele não buscou o Senhor. Fez tudo certinho. Esse é o momento de você refletir sobre a tua vida. Se você está no início, se você é jovem, está no começo, então é o momento de você pensar assim: vou servir a Deus com inteireza de coração, vou fazer o que é bom e reto diante de Deus, vou abrir mão de todas as divindades, vou abrir mão de toda religião, vou me render ao Senhor e buscar ao Senhor, porque a palavra diz que se eu buscar, eu vou achar. Eu vou buscar de todo o coração. Eu vou dedicar a Deus a minha vida. Eu tenho certeza que Ele vai me abençoar. Se você está no começo, é a hora de você fazer isso. Deus vai te guardar, vai te proteger. Você vai prosperar. Você vai ficar em segurança. Você vai progredir. Deus vai te dar vitórias. Mas se você já está no meio do caminho, no final da jornada, só que ninguém nunca acredita que está no fim do caminho, não é? A pessoa nunca acredita que está velha. É só você olhar lá na fila do caixa. O banco lotado de gente. Aquela fila enorme. E tem um guichê lá com uma placa escrita assim: atendimento especial aos idosos. Você não vê quase um velho na fila. Aí você olha na fila lotada, está cheio de gente de cabelo branco. Mas o cara não se acha velho. Eu não vou lá no caixa de idoso, não. Que isso? Só tenho 65. Só tenho 72. Que isso? Aquilo é para velho. Eu não sou velho. Eu vejo no aeroporto. A aeromoça sempre diz no microfone: vamos dar início ao embarque. Pessoas portadoras de deficiências físicas, senhoras acompanhadas de crianças e idosos, tenha preferência. Vai deficiente físico, vai mulher com criança, mas os de cabelo branco ficam tudo lá atrás. Não aceita, a pessoa não acredita que está ficando velha, não é? Aí pode ser que você esteja naquela fase mais para lá do que para cá, e você ainda não buscou ao Senhor. Ou então deixou o orgulho, a prepotência tomar conta do seu coração. Seu coração foi ficando amargo. Seu coração foi ficando amargurado. Seu coração foi ficando pesado, endurecido. E consequentemente você se tornou uma pessoa intolerante, difícil, rabugenta. E não percebeu isso ainda. Precisa buscar o Senhor. Precisa buscar a Deus. Seja em que fase da tua vida espiritual você está, sempre é tempo de buscar ao Senhor. Todos os dias você tem que buscar ao Senhor. O dia de ontem foi ótimo. Deus nos abençoou. Foi maravilhoso. Mas já era. Eu não vou me preocupar com o dia de amanhã, porque ele nem chegou ainda. E eu não vou viver nem em função do passado, que foi muito bom, e nem em função do futuro, que eu estou na expectativa, porque a minha vida é hoje, é agora. Eu tenho que buscar a Deus agora. Eu não posso dizer: no passado busquei tanto ao Senhor, nem preciso mais. De tanto que eu já busquei, nem preciso mais. No passado eu li tanto a Bíblia, que agora eu nem preciso ler mais. No passado eu orei tanto, agora eu nem preciso orar daquele jeito que eu orava. Já fiz tanto no passado. Meu amigo, o passado já era. Minha amiga, o passado não conta mais. Tanto é que se você virar ímpio hoje, você vai para o inferno. Se você desviar hoje, você perde a salvação. Porque é o último estado que vale. Então, tem que buscar ao Senhor. E se você está bem, tem que buscar o Senhor mais ainda. Porque todos os que buscaram o Senhor nunca se arrependeram. Eu vou fazer um convite para você que está aqui, ou começando,
ou vai começar a servir ao Senhor. Vou fazer um convite para você que vai começar. Vou fazer um convite para você que está nessa busca. E eu sei que você está, por isso que você veio hoje. Vou fazer um convite a você que durante muito tempo buscou, mas por um determinado tempo parou. E hoje está aqui conosco. É um convite geral para você buscar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E você só pode buscar a Deus se primeiro buscar o Senhor Jesus. Olhe bem para mim. Quando a gente diz assim, você precisa entregar tua vida para Jesus. Você precisa receber Jesus como teu único Salvador. Quando a gente fala desse jeito, é porque é a única maneira de você buscar a Deus. Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a gente fala, você quer receber Jesus como teu único Salvador? A pessoa tem que dizer, sim, quero. Ou então não dizer nada, ficar indiferente, aí ela não vai estar buscando ao Senhor. Se a pessoa diz, eu já busquei, está no orgulho. Olhe bem para mim agora, por favor, em nome de Jesus. A minha oração é para que você comece a buscar o Senhor agora de todo o teu coração. E se renda a Ele totalmente. Vou fazer o convite. Se você, jovem, moço, moça, se você que está iniciando, vou fazer o convite mais importante da tua vida. Você quer entregar tua vida para Jesus agora? Quer receber o Senhor Jesus como teu único Salvador? Todos que querem buscar ao Senhor, mas buscar mesmo para valer de todo o coração, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Pastor, eu quero. Amém. Glória a Deus. Você que ergueu a mão, vem aqui na frente comigo agora em nome de Jesus. Vem para cá. Glória a Deus. Isso, vai chegando aqui. Eu reparei que só veio jovem. Agora você, vem cá, você está se sentindo velho? Pastor, eu acho que eu já não tenho 20 anos, não é? Mas você não quer buscar o Senhor? Você não quer se render a Jesus, não importa a tua idade? Pastor João Ribeiro, eu quero sim. Você vê, que idade que tinha o rei Asa quando estava doente dos pés? 55 talvez. Será que ele imaginou que já estava velho demais para buscar o Senhor? Ou será que ele achou que não precisava, porque ele foi religioso a vida inteira? Qual foi a situação que impediu Asa de buscar ao Senhor? Eu não sei qual é a situação que te prende. O que é que você pensa da tua própria vida? Sabe por que a gente nunca se sente velho, mesmo tendo 80 anos? Porque a nossa alma não envelhece. A gente leva um susto quando olha no espelho. Mas quando você não está olhando no espelho, tua alma não percebe que você envelheceu. Mas você tem que buscar ao Senhor. Você tem que buscar a Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, eu sinto isso. Que há mais pessoas aqui na igreja. Estão no meio do povo, estão no meio do auditório. Eu sinto que há pessoas que estão com vontade de vir aqui na frente, mas eu não sei o que está te segurando aí. Para ser sincero, eu sei. É o orgulho que o diabo está colocando no teu coração, dizendo, você não precisa ir lá não. Não vá não. Fica aqui mesmo. Mas em nome de Jesus nós desamarramos a tua vida. Vou pedir a todos os que são salvos e têm certeza da salvação, que inclinem a cabeça e comecem a orar agora por essas vidas, porque eu sei que há pessoas aqui que precisam vir aqui na frente. Estão com vontade de vir aqui na frente. Olha, tem muita gente orando por você agora.
Tem muita gente nesse momento orando em espírito para que a tua vida seja liberta. Você vai ficar aí no teu lugar, meu querido. Você vai ficar aí, minha querida, sendo que o Espírito Santo de Deus está te chamando aqui na frente. Venha. Não é só esse moço, não. Tem mais gente aqui. Saia do teu lugar, venha. Venha agora. Está sentindo a chamada? Venha. Venha, não é só mais essa irmã, nem mais essa outra, nem mais esse homem, nem mais aquele moço. Tem mais gente. Isso, venha. Oh, glória. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Veja como Ele solta os prisioneiros. Veja como Ele arrebata a presa. Vem, irmã, vem correndo, vem. Tem mais gente querendo vir, aproveite. Você que está, olha só, desviado ou desviada. Pastor, o rei Salomão desviou, infelizmente. Foi salvo. Ah, isso é com meu pai lá, isso não é comigo. Será que no último momento de vida Salomão se arrependeu? Quem sabe? Mas eu só sei de uma coisa, que você que está afastado, afastada, desviado, desviada, precisa buscar o Senhor. Precisa buscar a Deus. Há pessoas aqui nessa situação, você que está sem igreja, você que está afastado, afastada. Olha, não é por acaso que você veio aqui hoje. Venha para cá. Venha. Não é só esse casal não, tem mais. Oh, glória, venha, isso. Vem, moço. Oh, glória, vem, moço. Oh, glória, vamos aplaudir o Senhor. Vem, porque o Senhor está te chamando aqui na frente. Glória a Deus. Pastor João Ribe, eu tenho medo de estar envelhecendo na fé. Eu também, sabia? Tenho medo de envelhecer na fé. Tenho medo de me tornar orgulhoso, prepotente. Tenho medo que a minha alma envelheça na fé. Tenho medo que a minha fé envelheça. Se você está sentindo que precisa de uma renovação de fé, de buscar mais ao Senhor, nós estamos aqui para isso. Eu também vou buscar mais ao Senhor. Se tem alguém sentindo o desejo de vir aqui na frente para buscar uma renovação, renovação da fé, restauração, renovação do Espírito Santo, venha aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Venha, eu também vou buscar mais ao Senhor. Glória a Deus. Quando a gente vê quase todo mundo vindo à frente, a gente diz, então a fé está viva. Então essa fé é jovem. Então esta fé é uma bênção, porque não há orgulho nem prepotência. Quando a pessoa fala, vou lá na frente, vou orar, vou buscar ao Senhor, vou me humilhar. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pelo teu entendimento. Glória a Deus porque você está vindo aqui na frente. E se tem mais alguém que quer vir, aproveite agora, porque essa oração vai ser uma bênção. Glória a Deus. Você que está ouvindo em casa pela rádio, ou ouvindo no local de trabalho, ou então num presídio, numa cadeia, você que está num hospital, se ajoelhe ao lado do rádio, se possível, como nós estamos fazendo aqui na sede nacional da Paz e Vida. Vamos ajoelhar. Você que está dirigindo em qualquer rua ou estrada, está ouvindo a mensagem, ela falou com você, e você quer se render ao Senhor como nós estamos fazendo aqui na sede nacional, então coloque a mão direita sobre o teu coração, como também nós aqui estamos fazendo. Cada pessoa que está de joelhos agora, cada pessoa que está buscando ao Senhor, seja aqui na sede nacional da Paz e Vida ou através do rádio, cada pessoa,
Ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, quando o Senhor disse: buscai a minha face, o meu coração e a minha boca te disse a ti: Senhor, a tua face buscarei. Por isso, meu Pai, eis-me aqui diante de ti, me prostrando diante do teu trono, te pedindo perdão de todos os meus pecados e suplicando ao Senhor que me socorra, retire de mim todo orgulho, toda prepotência, retire de mim, Senhor, toda vaidade e me abençoe para te servir, porque eu quero andar no teu caminho. Sara, Senhor, os meus pés, cura-me, Senhor, espiritualmente, para que nunca eu me desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E eu te peço, meu Pai, me dê humildade, que se eu cair, lembrar do Senhor, clamar a Ti, e o Senhor me socorrer, como agora está fazendo. Pai bendito, eu declaro diante do céu e diante da terra que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai bendito, escreve o meu nome no livro da vida e me ajude a te servir com o coração perfeito e inteireza da minha alma. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. A história do rei Asa não é apenas história. É um espelho da sua vida hoje. Você está cansado de ver sua geração perdida? De ver pessoas ao seu redor presas em idolatria moderna? Seja redes sociais, consumismo, práticas que a sociedade chama de normal, mas que destroem a alma? Asa não aceitou isso. Ele era jovem, inexperiente, cercado de maus exemplos. Sua própria mãe adorava ídolos. Seus bisavós, avó e pai deixaram um legado de infidelidade. Mas Asa fez uma escolha diferente. Ele não se preocupou com a opinião dos outros. Não se intimidou. Não seguiu a tradição cega. Ele buscou a Deus de todo o coração. E sabe o que aconteceu? Um exército de 1 milhão de guerreiros veio para destruí-lo. Humanamente era impossível. Mas Asa orou. Asa confiou. E Deus o deu a vitória. Depois disso, Asa prosperou. Seu reino floresceu. Ele construiu cidades, acumulou riquezas, viveu em paz. Tudo porque fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Agora é sua vez. Você pode ser como Asa. Você pode ser aquele que enfrenta a sua geração, aquele que diz não à idolatria moderna, aquele que busca a Deus de verdade, não por tradição, não por religião, mas por fé genuína. Mas isso exige coragem. Exige que você compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir. Se inscreva para não perder as próximas pregações que vão transformar sua vida. Se esta palavra tocou o seu coração e você crê que Deus tem poder para esmagar os exércitos inimigos na sua vida, deixe o seu like como um ato profético de vitória. Ative o sininho para ser notificado quando novas mensagens chegarem. Deixe nos comentários qual é a sua batalha espiritual agora. Vamos orar juntos. A verdade que ninguém quer ouvir. Enquanto você fica esperando, o diabo está trabalhando. Enquanto você fica na dúvida, a idolatria está crescendo. Enquanto você fica na sua geração está se perdendo. Asa não esperou, ele agiu. E a promessa de Deus para você é a mesma que foi para Asa. Se você buscar ao Senhor de todo o seu coração, você o achará. E ele te dará repouso, segurança, prosperidade e vitória.